A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui na manhã desse domingo para começar a nossa escola bíblica dominical. Hoje, graças a Deus, estamos aqui para tratar da palavra de Deus, para ensinar, levar a palavra de Deus aos amados irmãos. E hoje nós estaremos estudando o assunto da aula número 9, que fala sobre o mistério da unidade revelado. E nós vamos começar o trabalho nessa manhã, cantando os hinos da harpa cristã, começando com oração, desde já pedindo oração pelo nosso pastor evangelista Elmir Ribeiro, que está de viagem, com o nosso irmão Joseli. Por isso que o nosso irmão Joseli ele não está hoje, na manhã desse domingo, juntamente comigo, para levar o assunto da escola bíblica dominical. E pedimos também oração pelo pastor Hélio Ribeiro, por todo o projeto da AD Seara, por todo o projeto da igreja que está sendo expandido no estado do Pernambuco, como em Petrolina também, pela igreja de Petrolina, e a todos os obreiros da AD Seara, a todos os obreiros dessa igreja que está sempre empenhada em fazer a obra de Deus. Pedimos oração também pela nossa nação, pelo nosso país, pelo presidente, pelos governadores, pelos governos municipais de cada cidade, que os irmãos nos ajudem em oração, e também pelos irmãos das nossas igrejas co-irmãs, daqueles que estão também empenhados em fazer a obra de Deus. Vamos orar nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celeste, ó Deus soberano, somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui neste momento para falar da Tua palavra, para pregar a Tua palavra, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Sabemos que de nós mesmos nós não temos nada, mas nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, Senhor. Quebra todas as barreiras, quebra todos os empecilhos, toma a direção da nossa vida, Senhor. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja, a cada servo Teu, a cada irmão que neste momento está aqui, ó Pai, participando desta live, que está também apresentando as suas causas, os seus problemas, apresentando, Pai, tudo diante de Ti, para que o Senhor venha dar vitória, dar graça para cada um dos Teus filhos. Suplicamos em favor do pastor Hélio Ribeiro, de toda a igreja, Pai, de todo o ministério, da AD Seara, de cada obreiro, de cada irmão que está cooperando com o servo nesse trabalho, que o Senhor venha fazer crescer, que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha derramar graça, sabedoria, a unção, a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abrir porta, venha suprir as necessidades, ó Deus. Toma a direção da nossa vida. Abençoa o pastor Elmir Ribeiro, que está em viagem, ao irmão Joseli, que também está cooperando com o Teu servo, viajando. Toma a direção, Pai, nos propósitos que o Teu servo tem, de estar, ó Deus, fazendo a Tua obra, de estar resolvendo, de estar, Senhor, tomando a direção naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Abençoa, dai vitória, dai graça, abençoando a sua família, a sua casa, o seu lar, cada obreiro, Pai, desse ministério, cada irmão que tem abraçado esta causa de levar a Tua palavra, Senhor. Suplicamos em favor da nossa nação, do nosso país, do presidente, dos governadores, dos governos municipais, de todos aqueles que estão na direção deste país, em momento que estamos passando desta pandemia, Senhor. Toma a direção, resolva, porque tudo pertence a Ti, a terra, toda a sua plenitude pertence a Ti, e o Senhor tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, o que cada um neste momento está aqui de joelhos, ou que está diante da Tua presença, buscando e suplicando a Tua graça. Toma a direção desta escola, nos dai graça, Pai, nos dá unção, a direção do Teu Espírito Santo, pois tudo isso, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento eu convido a nossa irmã Gemima para estar cantando os hinos congregacionais. Amém? Cumprimento com a paz, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 541. No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador, ó revelação de amor, o
mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu Filho ofereceu. Oh, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo de nós se compadeceu. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Deus o Pai olhou Calvário e seu Filho abandonou. Oh, revelação de amor. Mas sofrendo esse abandono, Cristo deu-nos seu perdão. Oh, revelação de amor. Calvário, Calvário, oh, grande dor. Calvário, Calvário, oh, revelação de amor. Amém. Glória a Deus. 343. 344. Vamos louvar agora com o hino de número 344. Louve a Deus junto conosco aí da sua casa. Amém? Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revela-me a luz divina, onde está meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus,
preciosa, que a voz dos anjos diz um sol à luz. Não tem o brilho da face radiosa, quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Amém. Amém. Pois é, nós estamos aqui na manhã desse domingo para trazer o assunto da Escola Bíblica Dominical. Hoje, tratando da aula de número 9, que é o mistério da unidade revelado. Para os irmãos que não sabem ainda, hoje está somente eu trazendo o assunto dessa escola, a escola dominical, nosso irmão Joseli, que coopera com a gente. Nosso irmão Joseli, que coopera com a gente, está viajando, tratando de assuntos com o pastor André Ribeiro, estão de viagem, mas nós estamos aqui para cooperar com o pastor, trazendo a palavra de Deus para os amados irmãos, sabendo que nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do seu Santo Espírito para ministrar a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, desde já agradeço também a confiança do nosso pastor, de ter nos concedido esta oportunidade de estarmos aqui ministrando a aula nesta manhã, Que os irmãos possam também estar cooperando com a gente aí no seu lar, acompanhando a aula de hoje, a aula de número 9, 31 de maio de 2020. O título da lição é O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo da lição, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está escrito em Efésios, capítulo 3, e o versículo 5, a verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. O objetivo geral da lição é o seguinte: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos da lição são 3, Porque cada objetivo ele se refere a um ponto da lição, a cada tópico da lição, que são 3 tópicos. Então, cada objetivo ele deve atingir a cada um dos seus respectivos tópicos da lição. Abaixo, os objetivos específicos referem-se que o professor deve atingir, No caso, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Então, o primeiro objetivo é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro tópico, o terceiro objetivo, é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Amém? Então, nesta manhã nós iremos, como já sabemos, que todo domingo estamos aqui trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é essa aqui, a lição do segundo trimestre de 2020, que se trata sobre a Igreja Eleita, que é um estudo na carta, na Epístola de Paulo aos Efésios, E nesta manhã nós estamos trazendo o assunto sobre o mistério da unidade revelado. Glória a Deus, aleluia. E queremos que os irmãos acompanhem, acompanhem aí na sua casa, na sua residência, sobre esse mistério oculto em Deus, a qual Deus quis revelar na plenitude dos tempos,
né? Um mistério que estava reservado para toda a humanidade. Então eu pergunto, que mistério foi esse revelado no Novo Testamento? Na aula anterior, nós estudamos sobre os fundamentos da igreja, que é a pessoa de Jesus Cristo, sendo que os seus ensinos foram dados aos apóstolos, a parte revelada aos profetas do Novo Testamento, conforme nós aprendemos na lição anterior. Que quando Paulo fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Paulo estava falando sobre aquilo que os apóstolos ouviram da pessoa do Senhor Jesus Cristo como testemunhas oculares. E os profetas não se trata basicamente dos profetas do Antigo Testamento, mas os profetas do Novo Testamento, a qual pelo Espírito Santo de Deus receberam revelações de Deus, para que estas profecias, com base nas Escrituras Sagradas, se tornasse a base sólida da igreja, o fundamento da igreja, que é também a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Esse foi um assunto tratado na lição anterior. E como parte dessa revelação, Paulo agora se encarrega de mostrar que dentre essas revelações, conforme já estudados anteriormente, sobre as promessas e alianças inicialmente dadas aos judeus e desconhecidas aos gentios, em que em Cristo as indiferenças, tanto étnicas e religiosas, foram desfeitas, visto que Cristo trouxe a revelação do mistério que estava oculto desde todos os tempos e todas as gerações, mas que foi revelado ao povo de Deus do Novo Testamento. Este é o assunto da lição, onde iremos entender que o plano de Deus em salvar a humanidade, ou seja, uma humanidade que anteriormente era dividida por dois grupos, judeus e gentios. Era algo que deveria ser concretizado na cruz do Calvário, visto que o mistério oculto é de que os judeus e gentios seriam um povo integrante de um mesmo corpo. E essa é uma consequência natural de que seria destruída toda a inimizade existente em ambos os povos pela obra de Cristo Jesus. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, que diz assim: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto, né? Como nós podemos ver aqui o comentário, né, do nosso escritor dessa revista, que é o pastor Douglas Batista. Ele comenta, né, que este mistério era desconhecido, né, para os gentios, né? E os judeus achavam que esse mistério era algo exclusivo, pertencente somente à nação de Israel. Nós sabemos que toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento, Deus tem dado promessas, né, ao povo, promessas essas que foram definitivamente dadas através de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão da sua parentela, Deus fez grandes promessas para aquele homem, para que através dele surgisse uma grande nação, e essa grande nação, ela pudesse então ser participante e recebesse todas as promessas de Deus, que Deus fez para Abraão, e consequentemente toda a história de Israel, Deus foi fazendo promessas, né? Como a promessa de um grande profeta que se levantaria, como promessas que Deus fez a Davi, de que um homem, um rei, um grande rei, reinaria, né? Sentaria no trono de Davi para sempre. Ou seja, foram promessas que ao longo dos tempos da história da humanidade, Deus foi fazendo para a nação de Israel. Mas que estas promessas, ela não era somente restritiva para aquela nação, porque na plenitude dos tempos Deus iria revelar o mistério glorioso que estava guardado desde a eternidade, de revelar o seu plano maravilhoso, não somente para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. O contexto histórico de Paulo aqui, quando Paulo fala sobre o mistério oculto, nós podemos entender que quando Paulo, né, estava lá em Jerusalém, logo no início da sua fé, a qual Deus salvou e libertou, Paulo estava pregando em Jerusalém, né? Os líderes religiosos em Jerusalém
se sentiram escandalizados com a presença daquele homem que anteriormente era um perseguidor da Igreja de Cristo, mas que agora estava pregando o Evangelho de Cristo, né? Então os líderes, ao ouvir aquele homem pregando, falando de Jesus, que Jesus realmente é o Messias prometido nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, eles começaram a se escandalizar dos ensinamentos que Paulo estava dando a respeito da pessoa de Jesus. Por eles não acreditarem no Messias, ou seja, por eles não acreditar que Jesus era o Messias que Paulo estava pregando, agora eles se deparam com Paulo, onde eles pressionaram as autoridades romanas para detê-lo, por ele estar pregando a salvação ao povo gentil. Nós sabemos que o episódio de Paulo, quando Paulo estava com Barnabé, Paulo estava pregando na sinagoga. A primeira vez que Paulo pregou naquela sinagoga, em que foi lhe dada a oportunidade de falar da palavra, Paulo falou a respeito desta palavra, em que Jesus Cristo, ele é realmente o Messias, a qual as Escrituras Sagradas haviam prometido para que viesse ao mundo para salvar todo aquele que cresce na sua palavra, que crê no próprio Filho de Deus. E entendemos que quando Paulo anunciou este evangelho ali naquela sinagoga, onde estavam prosélitos gentios, né, homens que não faziam parte, que não eram da nação judaica, mas haviam se convertido ao judaísmo, principalmente os gentios, eles se maravilharam com aquela doutrina. Então a palavra de Deus, ela nos diz que eles compungiram para que Paulo estivesse novamente ali na próxima reunião, falando daquela doutrina maravilhosa a respeito da grande salvação para o povo, não somente o povo judeu, que se achava um povo exclusivista das bênçãos de Deus, mas também a todos os povos, a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e creem na sua palavra. Então a palavra estava sendo estendida para os gentios. Entendemos também que inicialmente, por a igreja ser somente composta de irmãos, né, da comunidade judaica, porque inicialmente eram judeus, a igreja era constituída apenas de judeus, eles achavam que o ID de Jesus se destinava apenas para aqueles que pertenciam à comunidade judaica. Mas foi preciso que Deus revelasse para aqueles homens, para aqueles apóstolos, de que na verdade a salvação ela não estava restrita a uma nação, não estava restrita a um povo, mas a salvação é para todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho. O próprio evangelista João, ele escreve que Jesus, ele veio para o que era seu, e os seus os rejeitaram, mas todo aquele que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E então encontramos este episódio. Foi preciso que Deus se revelasse a Pedro, para que Pedro ele pudesse entender que a salvação não era somente para os judeus, mas que a salvação era para todos os povos, principalmente os gentios. E o episódio de Paulo, quando Paulo voltou a pregar naquela sinagoga, ele foi rejeitado pelos judeus que estavam ali por causa do sentimento de inveja que eles tiveram, porque uma grande multidão se ocupou ali naquele espaço enorme, ou seja, uma enorme multidão esteve ali para ouvir o apóstolo Paulo falando da palavra de Deus, e isso enfureceu os judeus e criou inveja no coração daqueles homens, ao ponto de eles fazerem de tudo para que Paulo fosse preso. E a única acusação que eles fizeram, eles usaram a questão de que Paulo estava andando com um grego, né, um gentil, por nome de Trófimo, né, que o acompanhava, um gentil efésio, convertido, em uma manobra para capturar o apóstolo. Paulo havia apelado para que o seu caso fosse ouvido pelo imperador e estava esperando pelo julgamento, conforme está escrito em Atos, capítulo 21, versículo 21 e 28, e no capítulo 28, versículo 16 e 31. Contudo, Paulo sabia que o seu aprisionamento fora por vontade de Deus. Portanto, ele chamava a si mesmo de prisioneiro de Cristo Jesus, não dos judeus nem dos romanos, mas do próprio Cristo Jesus, conforme está escrito em 1 Coríntios 4, 1, Filipenses 1 e 1 e 2 Timóteo 1 e 8.
Paulo se revela prisioneiro de Jesus, uma referência dupla à sua prisão em Roma, e ser prisioneiro do Senhor por se sentir na obrigação de receber as revelações de Deus sobre a salvação de todos os homens e anunciá-las aos cristãos daquela igreja. Isto significa dizer que Paulo não tinha outra coisa a fazer, porque como Paulo estava preso, Paulo não tinha mais outra coisa a fazer a não a buscar a presença de Deus, a receber de Deus a sua revelação e assim orientar e assim levar a palavra de revelação para as igrejas existentes naqueles dias, que neste caso Paulo escreveu para a igreja de Efésios, né? Para a igreja de Éfeso. E por Paulo se sentisse preso ali, não lhe restava outra oportunidade senão de anunciar e pregar a Cristo como Senhor e Salvador. Além disso, o fato de estar preso permitiu a Deus a comunicação, né, de seu servo, as poderosas verdades destinadas a ser a força de inspiração da sua igreja. O primeiro ponto, conceito bíblico de mistério. A etimologia da palavra mistério vem do grego mysterion, do hebraico sod e ras, né? É formada por dois elementos. No caso da palavra grega, é formado pelo verbo mio, que significa que tem um sentido de fechar, normalmente fechar os olhos ou fechar a boca, e pelo sufixo terion, que porta o significado de lugar onde se deve fazer algo. Etimologicamente, pode-se dizer que é o local onde se deve guardar o silêncio. Normalmente, em sentido religioso, se encontra o termo no plural mystéria. Importante também ressaltar que existe uma série de palavras correlatas, tais como o verbo mien, que é iniciar alguém nos mistérios, no caso, nos mistérios de uma religião secreta, e o substantivo mistéis, aquele que é iniciado nos mistérios, se referindo a religiões secretas novamente, e o adjetivo místicos, uma pessoa ou uma coisa referente aos mistérios. No Antigo Testamento, a palavra aparece no trecho que fica em Daniel, capítulo 2, versículo 18 ao 28, falando dos segredos de Deus em relação à vida de Nabucodonosor, e que foram revelados a Daniel, a fim de que eles e os seus companheiros não perecessem. Então, a palavra grega mysterion significa segredo ou doutrina secreta e indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Do total das 27 ocorrências da expressão no Novo Testamento, 21 aparecem nos escritos das cartas paulinas, nos escritos do apóstolo Paulo, e em Efésios o termo é utilizado 6 vezes. Em Efésios capítulo 1, versículo 9, o capítulo 3, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 9, capítulo 5, versículo 32 e o capítulo 6, versículo 19. Depois os irmãos podem estar conferindo estas passagens nas suas Bíblias. Quanto à origem da palavra mistério, alguns intérpretes bíblicos argumentam que a sua fonte é pagã, enquanto outros consideram que a fonte é judaica. Porém, independentemente dessa discussão, o uso do termo do Novo Testamento difere da aplicação dada no paganismo. Porque quando se falava em mistério naqueles dias, talvez não, com certeza as pessoas elas já pensavam em uma religião secreta, em algo desconhecido, em algo que causava temor nas pessoas. As pessoas às vezes tinham até medo de saber qual era esse tipo de mistério, porque tudo se referia, quando se falava em mistério, se referia à religiosidade pagã, se referia às religiões pagãs existentes naqueles dias. Mas Paulo estava tratando de um outro tipo de mistério, o mistério oculto, o mistério que estava guardado em Deus, que Deus quis revelar na plenitude dos tempos. O tópico de número 2, o ponto 2 do tópico 1, que fala sobre o desconhecimento do mistério,
para compreender em que sentido o mistério teve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. O versículo 3, ele usa o advérbio como, se referindo a algo que estava oculto, mas agora manifestado, ou seja, o plano que estava oculto, não por apenas alguns poucos pudessem entendê-lo, mas porque ele estaria oculto até a vinda de Cristo. Deus havia revelado este mistério a Paulo em uma conversa direta, em uma revelação direta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que recebeu esta revelação de Deus. Por isso Paulo, ao compreender este mistério, que a salvação não se reservava somente aos judeus, começa a pregar aos gentios, considerando não somente o que recebera a revelação dos mistérios, mas sendo propagador, o enviado de uma missão especial desse mistério da salvação. Por isso, ele afirma no início da carta, apóstolo de Jesus Cristo, porque quando ele recebeu essa autoridade de ser chamado apóstolo, Paulo sempre escreveu no início das suas cartas que ele era apóstolo segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens, porque ele quis dizer que realmente ele foi chamado para ser enviado, para levar a mensagem de Deus e a revelação a qual o próprio Senhor Jesus Cristo havia lhe entregado. Os outros apóstolos andaram com Jesus. Os outros apóstolos foram testemunhas oculares dos milagres e dos feitos de Jesus. Mas Paulo, ele teve um encontro especial com Jesus, embora que ele não estivesse andado fisicamente com Jesus, mas ele teve um encontro especial com Jesus, ele falou com Jesus e Jesus continuou falando com ele todos os dias, porque ele buscava a presença de Deus. Que você também possa fazer como Paulo fez, buscar a presença de Deus. Então Paulo, ele começa a pregar para os gentios e ele se intitula como apóstolo de Jesus Cristo. E neste capítulo, Paulo também fala no capítulo 3 que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Este mistério desde o início oculto eram as promessas de Deus que deveriam ser estendidas não somente a Israel, mas a todos os povos e em todo o mundo, onde Jesus é o principal mistério de Deus, que por fim uniria tanto os judeus como os gentios em um povo só chamado igreja, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participando das promessas em Cristo pelo Evangelho, conforme está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 6. No versículo 5, Paulo também usa dois termos, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Quando Paulo fala noutros séculos, ele estava dizendo a respeito do mistério que estava guardado, que Deus ainda não havia revelado. Embora que o povo, os profetas, os escritores do Antigo Testamento, os homens da comunidade judaica, os estudantes, os eruditos, os rabinos, eles conheciam sobre estas promessas de Deus, sobre este mistério oculto, mas eles não sabiam como Deus poderia então operar na trajetória do tempo, na trajetória humana, no itinerário da historicidade do ser humano, como Deus poderia manifestar este mistério que estava oculto, Como diz também que agora, no Novo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, Paulo estava dizendo que nós já sabíamos que existia um mistério guardado. Sabia da essência desse mistério que não se tinha em toda a sua totalidade sido desvendado aos povos. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, era erudito, era rabino e entendia perfeitamente as suas colocações. Sabia com muita propriedade sobre as profecias bíblicas, como as que se referem em Gênesis 3 e 15, O plano de salvação e as promessas feitas a Abraão, quando ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, escrito em Gênesis 12 e 3. Toda a cultura judaica estava baseada nas profecias que apontavam para o plano futuro de Deus.
eles aguardavam o Machia, ou seja, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo desvenda o mistério, dizendo que o mesmo é, na essência, Jesus. O mistério revelado em prol da salvação de todos. O ponto 3 fala sobre os mistérios e os profetas da antiga aliança. O comentarista diz, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, conforme está escrito em Gênesis 12 e 3. Eles não sabiam como Deus iria mudar, revelar, tornando tanto Israel e os demais povos como um só povo. E somente Jesus Cristo, no tempo de Deus, poderia mudar toda a situação, onde por meio do seu sacrifício na cruz pudesse romper todas as barreiras religiosas e raciais. Os judeus sabiam tanto disso que antes de vir Jesus ao mundo, muitos outros se haviam intitulado Machia e levantaram em combates para defender a nação de Israel, como por exemplo a revolta dos Macabeus. Essa história não está escrita nas nossas Bíblias que nós usamos, porque é uma história extra livros canônicos que foram escritos naquele período dos 400 anos de silêncio, que muitos ensinam, que foi aquele período que Deus silenciou as profecias entre Malaquias e o início da nova era, da plenitude do tempo. Então, o exemplo disso você vai encontrar nos livros apócrifos. Em 1 Macabeus, 2 Macabeus, vai encontrar essa história a respeito das lutas, das batalhas daquele povo chamado os Macabeus, que foram homens que lutaram, que fizeram revoltas, que lutaram para ter o domínio do governo dos judeus, do governo de Israel naqueles dias. Então, muitos judeus cristãos tentavam diminuir esses direitos dos gentios. Paulo não aceita as razões sem bases desses judeus e declara que todos, independentemente de serem judeus ou gentios, têm os mesmos direitos e privilégios ante a graça de Deus. Nós vamos agora para o tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. O primeiro ponto fala sobre o revelado aos apóstolos e profetas. Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação, conforme está escrito em Efésios 3, do versículo 1, do versículo 3, que é onde Paulo ele diz que recebeu essa revelação no momento propício em que ele estava sendo prisioneiro lá em Roma, que no caso ele não se achava prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Jesus Cristo em favor da sua igreja, onde Deus iria revelar a Paulo os mistérios ocultos. Paulo, sendo um doutor da lei, profundo conhecedor do Antigo Testamento, tendo conhecimento das Escrituras, ele afirma que a doutrina, seus ensinos, não vieram do conhecimento humano. Não aprendeu de homem algum, nem mesmo de Gamaliel, mas foi divinamente revelado por Cristo. Por isso ele afirma que o seu apostolado recebera de Jesus, mesmo não tendo a oportunidade de andar como os 12 fizeram quando estiveram ao lado de Jesus. Mas convicto, ele afirma que recebera diretamente de Cristo, inclusive o conhecimento sobre o mistério revelado, conforme em Gálatas capítulo 1, versículo 12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, conforme está escrito em Atos capítulo 11, versículo 4 ao 17. O ponto 2, o mistério oculto revelado em termos gerais. O mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai
idealizou tudo desde sempre, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 14. Embora o comentarista afirme que o mistério é o surgimento da igreja, mas o que fica evidente é que mesmo sendo a igreja o projeto de Deus desde a eternidade, só viria a existir quando na revelação do verdadeiro Messias e por meio dele a revelação de todas as coisas, inclusive a igreja, que é a unificação do povo judeu com o povo gentio. Daí a criação de uma nova humanidade, de uma nova sociedade, de uma nova unidade, tornando assim um corpo chamado o corpo de Cristo. Não há tantos mistérios com aplicação limitada, mas um único mistério supremo com muitas aplicações. Cristo é tanto a fonte como a substância desse mistério. E é a partir dele que acontecem todos os desdobramentos do propósito divino. Significa dizer que a própria unir todos os povos em um povo por meio de Cristo, que é a salvação. O ponto 3 fala sobre a magnitude do mistério. Embora os escritores soubessem desse mistério, somente Paulo trouxe à tona a revelação do mesmo. Ninguém jamais teve a possibilidade de trazer essa revelação se não fosse dada através das Escrituras, primeiramente, e também através do próprio Espírito Santo de Deus. Para isso, Paulo teve uma base aprofundada de conhecimento do Antigo Testamento, porque ele era um rabino, um homem que se formou aos pés de Gamaliel. Então ele tinha uma base sólida de conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Mas ele fala aqui que ele recebeu esta revelação de Deus através do Espírito Santo. E Paulo foi dado a conhecer o desdobramento dessa boa notícia. A igreja de Éfeso agora podia confiar inteiramente nas promessas de Deus, porque era uma igreja constituída de gentios. Em lições anteriores, havíamos dito que inicialmente os judeus, por causa do exclusivismo religioso, entendiam que somente eles eram aceitos por Deus, e os apóstolos e discípulos acharam o mesmo, porque inicialmente a igreja era formada por judeus, e só quando Deus começa a revelar algo para Pedro, depois para Paulo, é que começa a ser pregado o evangelho também aos gentios. Por isso que Jesus disse: sedes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Significa dizer que o evangelho de Cristo deve ser expandido a todas as nações, a todos os povos, a todos os gentios, porque Deus quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e recebam a salvação em Deus. O terceiro ponto, o terceiro tópico, eu quero dizer, é o mistério pré-estabelecido por Deus. Quando Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden, a palavra Éden, ela vem do hebraico Gan Eden, né, que também é chamado de paraíso ou jardim de Deus. Tudo era plenamente conhecido em Deus pela sua presciência acerca do pecado, a queda do homem, de forma que o pecado não surpreendeu a Deus, que já havia elaborado um plano divino desde a fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, para reconciliar consigo mesmo o homem. Deus mesmo fez essa promessa em Gênesis 3:15, sem revelar plenamente o mistério que ficou oculto até a vinda de Jesus. Nós sabemos que quando Deus fez o mundo, fez todas as coisas, criou todas as coisas. É o acontecimento, né, da queda do homem, o pecado do homem, que se alastrou hereditariamente para todas as pessoas que vieram a surgir no mundo, né? O pecado contaminou o homem por completo, a humanidade completamente está contaminada por esse vírus chamado pecado.
Então nós vemos que quando isso aconteceu na trajetória, no itinerário da existência humana, Deus ele não foi pego de surpresa. Nós entendemos que Deus tem todo o domínio sobre todas as coisas e nada foge do seu controle. Deus sabia previamente, de antemão, que tudo isso iria acontecer, mas de antemão, Deus também já tinha todo o plano elaborado, todo o plano bem executado, para que no decorrer da historicidade da existência humana, Deus pudesse fazer ser completa a sua obra, adquirindo para si um povo peculiar, um povo especial, separado para servi-lo eternamente na sua glória. Então, o primeiro ponto deste tópico fala as riquezas insondáveis de Cristo. Já está se resumindo o tempo, né, irmãos? O tempo ele vai rápido e nós sabemos que o Instagram, né, quando nós estamos ao vivo, ele tem um limite máximo de 1 hora. E nós temos que usar esse espaço para estar fazendo, né, no caso da escola dominical, para estar levando o conhecimento da palavra de Deus. Que os irmãos possam, neste momento, né, guardar essa palavra, colocar a aplicação dessa palavra no seu coração, porque ela serve de base, ela serve de conhecimento, né, de esclarecimento a respeito das Escrituras Sagradas. Então, quando a Bíblia fala sobre as riquezas insondáveis, como ponto 1, as riquezas insondáveis de Cristo, como já diz o nome, insondável é algo que ninguém jamais poderá sondar, né? É algo que não se perscruta, é inexplicável, é incompreensível. Ninguém jamais poderá entender de maneira clara, né? Quando se refere à grandeza e aos mistérios de Deus, e que se refere às maravilhas e à providência divina, de que estão além do entendimento humano, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Em Romanos 11, 33, o apóstolo faz referência a essas riquezas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ali expressa o apóstolo Paulo. Então ele faz uma referência a essas riquezas, que é o tesouro de profundo conhecimento, que se trata de todo o conjunto bem arquitetado de Deus na obra da criação, que foi utilizada e executada engenhosamente para promover a salvação da humanidade perdida. Deus executou em prol do homem o benefício da salvação. Que tipo de engenhosidade é essa? Tudo que Deus fez e direcionou em toda a história da humanidade, tudo se traçou, guiando pela trajetória humana, chamando Abraão de uma terra corrompida, levando a um lugar desconhecido, e de lá fez uma grande nação, separando o povo de Israel para ser o seu povo, representante de Deus aqui na terra, e por meio desse povo trazer a realização da sua promessa. Jesus Cristo, seu unigênito, veio cumprir com a sua promessa, que é que ele definitivamente esmagaria a cabeça da serpente, eliminando, extinguindo seu veneno, que é o pecado, vencendo o domínio da morte e a obscuridade que atemoriza o homem, trazendo para este o acesso e o meio de se aproximar de Deus e receber a eterna salvação. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1. A nossa atenção é chamada para o fato de que essas riquezas, não apenas as riquezas do Evangelho, nem somente a doutrina, mas a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Matthew Henry, né, um teólogo, ele considera que essas são riquezas insondáveis que a sagacidade humana jamais poderia descobrir e as pessoas não conseguiriam obter de outra forma se não fosse por meio da revelação divina. O ponto 2 fala sobre o eterno propósito em Cristo.
Paulo novamente reforça que lhe foi confiado a pregação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo o criou, conforme Efésios 3 e 9. Como já observado, o mistério oculto significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve seu propósito encoberto para ser plenamente revelado em tempo oportuno. Porém, agora no presente, a ênfase paulina aponta que já havia chegado o tempo de o mistério ser desvendado. As expressões esteve oculto em Deus e que para que agora seja conhecida, indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está falando do plano que abarca as eras. Deus está no controle e governa as eras em toda a sua continuidade e conteúdo. O eterno propósito divino já havia sido mencionado por Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 11, nos seguintes termos: havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Essa declaração indica que os crentes, gentios e judeus, são herdeiros da mesma promessa em Cristo, conforme o propósito divinamente estabelecido. Isso quer dizer que tanto o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, quanto a revelação desse mistério sempre esteve de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Aos Romanos, para citar ao menos uma referência, o apóstolo lembra que mesmo sendo diferentes uns dos outros, fazemos parte de um mesmo corpo e, portanto, devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos 12, versículo 4 ao 21. Na carta aos Efésios, ele exorta a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E em favor dessa causa, isto é, pela perfeita compreensão da vontade de Deus por parte dos seus leitores, Paulo propõe-se a interceder de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Efésios capítulo 3 e o versículo 14. O último ponto desta lição, já estamos chegando ao final, fala sobre o plano divinamente pré-estabelecido. Deu para se entender que o mistério oculto em Deus, que Deus revelou na plenitude dos tempos através do seu Filho Jesus Cristo, é a unidade, a unificação de ambos os povos que estavam separados, tanto judeus como gentios, formando um novo povo, formando uma nova sociedade chamada igreja. Este mistério também trata-se das bênçãos divinas, trata-se das bênçãos espirituais que Deus tem dado para o seu povo, que é a riqueza, ou seja, a salvação que Deus nos concede através de Jesus Cristo. É uma riqueza insondável que Deus nos deu. A riqueza de que nós somos chamados por Deus para vivermos com Ele. Somos chamados por Deus para sermos salvos. Deus sabia de antemão, como anteriormente falado, como onisciente que Ele é, que ao criar o mundo e todas as coisas, inclusive, principalmente o homem, o mesmo caiu em pecado. Não foi por uma surpresa, porque Deus sabia que o homem iria pecar. Ele de fato não foi apanhado desprevenido, mas sabia a trajetória da sua criação. E como o desenrolar misterioso criou elementos indicativos para mostrar a sua misericórdia e grandeza, o seu amor, além das fronteiras, pela sua criação à humanidade. Ele sempre tem controle da situação. Nada foge de suas mãos. Como ele mesmo disse, operando eu, quem impedirá? Tudo ocorreu conforme o beneplácito da sua soberana vontade, assim no cumprimento desse eterno propósito. No tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Efésios 3 e 12. Significa que o acesso ao Deus Pai estava fechado antes da vinda de Cristo. Porém, agora pelo mistério da unidade revelado, temos livre acesso à presença do Pai. Hebreus 10, 19 ao 20.
desfrutamos da comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, conforme está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7. Desse modo, acerca do mistério da igreja que esteve oculto nas gerações passadas, no tempo previamente estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha que Deus fez, né? Deus elaborou todo o plano, todo o processo, né? Nas suas determinadas eras. Deus colocou tudo, né, executando tudo perfeitamente, até o aparecimento, o surgimento, do cumprimento das profecias bíblicas acerca do Messias, do Senhor Jesus Cristo, que viria ao mundo para cumprir o propósito do Pai, trazendo salvação para toda a humanidade. Então surgiu aí um novo povo, uma nova sociedade, esta sociedade particular que está agora ligada intimamente pelo Espírito Santo de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Deus estabelece agora um novo povo chamado igreja, que Paulo também chama também de corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. Que possamos meditar nestas palavras, guardar este conceito, sabendo que eu e você somos propriedade peculiar de Deus, que diante de Deus todos os homens são iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um grupinho exclusivo para ser o seu representante na terra. Porque às vezes as pessoas, elas não estão ligadas em Cristo, né? Isso se refere à questão da religiosidade, principalmente nos dias atuais, onde muitas pessoas que pensam em estar em Cristo, mas às vezes não estão ligadas em Cristo. Às vezes estão ligadas a um movimento, a um grupo exclusivista, né? E às vezes esquece, ou então não entenderam ou não aprenderam assim, que esquece que todos aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus são servos de Cristo. E não servos de uma denominação, e não servos de uma religião, e não servos de um entendimento alheio, de uma liderança alheia, mas são servos de Cristo, obedecem à palavra de Cristo. Portanto, nós temos o domínio nas nossas mãos. Nós temos o mistério revelado de Cristo. E nós somos gratos por isso, porque nós estamos aqui hoje, porque Deus ele abriu a nossa mente, o nosso entendimento para receber a sua salvação, né? Portanto, meus amados irmãos, estamos terminando esta live, porque o tempo já está se aproximando, o horário está se resumindo, né? Está se completando agora o período, né, de terminar, de fechar essa live. E eu quero convidar os irmãos para que no próximo domingo esteja aqui nos acompanhando através desta live, esteja acompanhando os ensinos da palavra de Deus, onde no próximo domingo nós vamos falar sobre a intercessão pelos Efésios, que é a lição de número 10. E eu creio, né, que o nosso irmão Joseli vai estar aqui comigo, né, conosco, reunido, para meditarmos na palavra de Deus. E neste momento, quero orar agradecendo por esse trabalho, por esta live, agradecendo pelos irmãos que estiveram acessando, estiveram nos acompanhando nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam permanecer firmes na presença de Deus, guardando a sua palavra, guardando o conhecimento da sua palavra, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, ganhando almas para Cristo, né? Porque é assim que Deus quer que nós façamos, que nós estejamos empenhados e ocupados em estar fazendo a obra de Deus, de estar gastando a nossa vida em prol do anúncio, em prol da expansão do Evangelho de Cristo. Pedimos também que os irmãos orem por esse trabalho, pela escola dominical, pela igreja aqui em Petrolina, a DCA em Petrolina. Pedimos oração pelo nosso evangelista Elmir Ribeiro, pelos obreiros que fazem parte desta igreja, desta obra, pelo pastor
Hélio Ribeiro, né? Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Celeste, Deus soberano. Abençoe os teus filhos que estiveram acompanhando nesta manhã, esta escola dominical. Abençoa, Pai, os teus servos, os obreiros, os pastores que estão empenhados em fazer a tua obra, de levar a tua palavra para a tua igreja. Abençoa cada irmão, evangelista Hélio Ribeiro, nosso irmão Joseli, né? O pastor